Dicas de hoje, a gente tem a estreia do filme Maníaco do Parque, que tem esse ator incrível, Silvério Pereira, que interpreta o serial killer. E ele manda um recadinho pra gente. Taca-lhe play. Oi, Paulinha. Oi, Dani, todo mundo que acompanha o Bom Dia Flow. Aqui é Silvério Pereira, falando um pouco sobre esse meu novo trabalho, Maníaco do Parque, que está disponível no Prime Video. Esse trabalho, sem sombra de dúvida, é um dos maiores desafios da minha carreira. A gente está falando de um true crime, então a construção desse personagem, primeiramente, a gente teve 2 meses e meio de estudo, de pesquisa, de muita prática, de muito ensaio na sala antes de ir para o set executar a criação do Francisco, que na verdade não é só o Francisco que está ali em cena. Eu tinha que sintetizar algumas outras personalidades do Francisco, como, por exemplo, o próprio Francisco de Assis, esse filho motoboy muito disciplinado no trabalho e que a mãe dele fala com muito carinho, mas ao mesmo tempo tinha o Chico Estrela, que era um cara extremamente admirado pelos patinadores da época, por ser um exímio patinador, inclusive aprendeu tudo de maneira muito intuitiva, com manobras que nenhum outro fazia. E o maníaco do parque, essa figura que ficou conhecida por essa tragédia na história da nossa sociedade brasileira. Essa figura que cessou a vida de 10 mulheres e mais outras que também foram vítimas sobreviventes e que, sem sombra de dúvida, causou muita dor para os familiares e pessoas envolvidas com essas mulheres. Acho que o nosso trabalho tem uma preocupação muito séria em não revitimizar essa história, muito pelo contrário, de fazer uma reparação histórica do ponto de vista da mulher. É um filme baseado na história do Francisco. A minha construção de personagem, além dessas 3 camadas, tenta trazer um pouco das questões emocionais que o Francisco pode imprimir na tela para que o espectador, de alguma maneira, tenha um pouco de noção de por que ele conseguia conduzir seduzir essas mulheres e convencê-las a ir até o Parque do Estado. Acho que o filme também tem uma preocupação em contar, aprofundar um pouco mais essa história para a geração passada que acompanhou ou para a geração nova que tem um conhecimento superficial. A gente traz muitas informações da época, contextualizando historicamente como que tudo acontecia na década de 80 para 90 e principalmente sobre essa questão da imprensa sensacionalista, como ela tratava o caso. A gente tem todo esse cuidado dentro do filme e principalmente também um cuidado no set para garantir a nossa integridade, tanto dos artistas, dos talentos ali presentes, como também de toda a equipe técnica, passando por um processo de coordenação de intimidade, coordenação de movimento. Então, todas as cenas são extremamente coreografadas, garantindo que o que se vê na tela é um ambiente construído absolutamente tecnicamente. Não existe nenhum envolvimento emocional, pessoal da nossa parte nessa construção. Pelo contrário, a gente sabia dividir bem esse trabalho da vida pessoal, separar constantemente o que se estava construindo ali, porque o que interessa é fazer com que o público acredite naquela história que está sendo contada na tela e, com certeza, tenha muito mais conhecimento de como tudo sucedeu, como a história de fato foi na época. Então é isso, eu espero que vocês assistam o filme está disponível no Prime Video a partir do dia 18 de outubro. Comentem o que vocês estão achando, que eu também vou ficar de olho aqui, ansioso para saber a opinião de vocês. Um abraço, pessoal. Obrigada pelo vídeo, Silvério. A gente já assistiu o filme aqui, a gente recebeu para assistir antes, então já tive a oportunidade de ver a performance do Silvério, que é um dos pontos altos do filme. Realmente ali você consegue perceber, principalmente o que ele trouxe aí na fala, como que esse homem conseguia convencer essas mulheres a ir até o parque, né? Qual que Sim. era o argumento dele, o comportamento dele. É muito interessante mesmo o trabalho do ator. E é importante frisar que a história, como ele trouxe, é baseada em fatos reais, né? Então, a temporalidade, quando aconteceu, esse personagem da nossa história, esse personagem terrível da história da criminologia brasileira, mas no filme eles inventaram ali alguns personagens. E a personagem principal é a Giovanna Grigio, que é a Helena, que é essa jornalista jovem, está buscando a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Ela tem uma irmã, que é a personagem da Mel Lisboa, que é psicóloga. Inclusive, tem uma troca entre elas que eu até gostaria que tivesse sido mais aprofundada no Sim. filme, porque é essa irmã que detém esse conhecimento da psicologia que vai dando algumas dicas
para a Helena, para a jornalista, para entender um pouco da mecânica desse serial killer, entender um pouco das características dele. Mas eu queria que elas tivessem feito uma dupla investigativa. Entendi. Sabe, assim? E, na verdade, tem pequenas trocas sobre isso. Mas aí tem essa história dessa jornalista que quer trazer a história do crime, dando também espaço para as vítimas, para a história das vítimas, para o que elas passaram, sendo elas as protagonistas da história e não a foto do criminoso que vem de jornal, porque também tem esse lado. Sim, sim. Mas também numa época em que isso não era muito comentado nem falado, né? Tinha aquela autoexploração da imprensa a respeito do que chama mais atenção e não, né, de poupar essas vítimas ou de dar oportunidade para que elas contassem as suas histórias. E até é interessante que o Maurício Essa vai estender essa proposta que ele fez no filme com uma série documental, né, Dani? Pois é, a gente tem a série do Maníaco do Parque, que estreia no dia 1º de novembro, também no Prime, né? Uma série documental, vai se chamar Maníaco do Parque, a história não contada, que vai revisitar o caso exatamente pela perspectiva de vítimas sobreviventes e das famílias das mulheres assassinadas. Então teremos aí depoimentos inéditos, revelações surpreendentes. A produção vai apresentar equívocos na apuração e no papel da mídia no desenvolvimento da investigação. Então esse documentário é dirigido por Thaís Nunes, junto com o Maurício Essa, e estreia no dia 1º de novembro no Prime Video. Então você vai ter hoje o filme e dia 1º a série documental.